Olá, pessoal, tudo bem? De volta com mais um episódio do Prioridade Absoluta, o podcast do Pequeno Nazareno e o podcast que traz aqui os beneficiários, as beneficiárias, muitas vezes crianças, adolescentes, jovens, mas hoje com mulheres adultas que participam do programa, do projeto, melhor dizendo, Dignidade para a Infância. Como você sabe, esse é um projeto executado pelo Pequeno Nazareno em parceria com a Petrobras, através do programa Petrobras Socioambiental. E hoje é fundamental a presença dessas amigas aqui, porque já são amigas do Pequeno Nazareno, já participam dos nossos projetos. Tenho também aqui uma profissional importante no nosso projeto Dignidade para a Infância, aqui no estado do Ceará, que é a Narla Andrade, que é psicóloga. Então nós vamos falar sobre os grupos terapêuticos com mulheres vítimas de violência. Nós sabemos que hoje as violências são incontáveis, são imensuráveis, apesar de todo um arcabouço que nós temos, quando se trata da violência física, da violência doméstica, da violência patrimonial e de outros tipos de violência, nós temos aqui uma legislação muito importante e com muito orgulho, gosto sempre de destacar a Maria da Penha Maia Fernandes, também uma grande amiga do Pequeno Nazareno, uma grande defensora dos direitos das mulheres. Nós temos a Lei Maria da Penha, que já tem muitos anos no nosso país, tem ajudado bastante no combate, no enfrentamento à violência contra as mulheres, mas é preciso avançar muito. Acredito que nós temos uma dívida histórica para com as mulheres, nós enquanto civilização, nós enquanto país, nós precisamos garantir os direitos, garantir a vida das mulheres. E por isso hoje aqui eu recebo com muita alegria a Narla Andrade. Quero cumprimentar você, parabenizar pelo trabalho belíssimo que você tem feito lá em Maranguape com o grupo terapêutico. É uma satisfação receber você aqui, colega. Muito obrigada, boa tarde, Adriana. É um prazer estar aqui também com as meninas, com você, nessa tarde hoje, a gente conversando sobre uma temática tão importante. Narla, como é que funciona o grupo terapêutico com as mulheres, que você faz a mediação? Pronto, o grupo ele funciona na periodicidade quinzenal, então a gente se encontra de 15 em 15 dias. É uma turma de mais ou menos 20 mulheres. A gente se encontra lá na Associação dos Amigos dos Excepcionais de Maranguape, na APAE. A gente se junta para discutir temáticas específicas sobre esse grupo relacionado às violências. Então, a gente fala sobre as histórias das meninas, histórias íntimas mesmo, pessoais, de como elas se formaram enquanto pessoas. A gente também fala sobre as histórias familiares delas, entendendo essa construção de vida que a gente tem desde que a gente nasce, né? A gente nasce ali naquele seio familiar, então é o nosso primeiro grupo onde a gente se constrói. Então, a gente também conversa sobre isso no início. A gente fala também sobre as histórias delas na comunidade, esse senso mesmo de pertencimento, de formação de identidade de você enquanto cidadão na sociedade, enfim, de você como cidadão de direitos, que são muitos, né? Apesar de alguns serem muito recentes, enfim, ainda precisarem de melhorias. A gente conversa também sobre o ser mãe, sobre o maternar, né? Não necessariamente ser mãe, mas sobre o maternar, que vai para além também do ser mãe. A gente conversa sobre a comunidade como um todo, basicamente são esses nichos. Pessoalidade, família, comunidade, instituições, a pessoa como um todo mesmo. Muito bem, ser pessoa antes de ser mãe, não é? Uhum. Então, esse tema aqui vai nortear um pouco o nosso diálogo hoje. Edilaneide, deixe-me cumprimentá-la, agradecer a sua presença. Fala um pouquinho, por gentileza, aqui bem pertinho do microfone e fala para a gente quem é a Edilaneide. Bom, boa tarde, obrigada, Adriano, né, que fez o convite, que falou para a gente. Quem é a Edilaneide? Edilaneide é uma pessoa que teve uma infância maravilhosa, ao mesmo tempo uma infância com empecilhos, né? E ela foi se criando, se tornando uma jovem, uma mãe, né? Que é o termo mãe. Além de ser mãe, ela é mulher, esposa, filha, amiga, né? E tem fases na vida que ela precisou se encontrar, que ela se perdeu do decorrer da criança, da juventude,
e do adulto, porque foi mãe cedo, né, um pouco. Além de ser mãe cedo, ela foi mãe atípica, né, e além de ser mãe, foi mãe atípica. Teve um intervalozinho que ela se perdeu um pouco de ser mãe, mulher, e para ser só mãe, mas agora ela se encontrou através das terapias. Ser mãe, além de ser mãe, é mulher, se encontrou ser mulher. Tipo assim, que através dessa terapia eu me reencontrei, né? Não sou só mãe, e sim eu tenho uma pessoa dentro de... eu acho que é isso. São diversos papéis, né, que a gente tem que desempenhar, né, na nossa vida, ao longo da nossa vida. No decor dela, né, teve uma perda. Tá certo. Edilaneide, muito obrigado mesmo, viu, por ter aceito o convite. A gente fica muito feliz quando vocês aceitam vir aqui conversar com a gente, né? E a gente conversando também, contando um pouco das nossas experiências, certamente a gente pode ajudar muitas outras mulheres, eu acredito. Sim, com certeza. E através desses meus encontros, né, que está tendo, eu me vi que não é espelhar em mim, e sim através, como é que eu posso dizer, eu aprendi a se expressar mais, né, transmitir algo que aconteceu comigo para outras mulheres, não passar o que eu já passei, ter esse travamento. Porque a gente exige fases, e dentro dessas fases a gente tem como eu sei dizer, um bloqueio. E eu passo que essas pessoas não precisam ter esses bloqueios, não precisa ser só a mãe, e sim a pessoa. Como é que eu vou dizer? É porque a pessoa, porque o termo, né, mãe, além de ser, né, como é o nome mesmo, é mãe, ser pessoa, além de ser mãe, né? Pois o além de ser mãe, porque agora nesse momento a gente só se sente como mãe, mas a gente tem que ver que tem além da mãe, né? Tem uma pessoa ali que precisa ser cuidada. Pronto. Cuidar de quem cuida, né? Que eu tenho até um grupo que eu participo que também significa isso. E esse grupo que a gente participa das mulheres do Pequeno Nazaré também é o cuidado com a gente. Cuidado com a gente, né? Ser pessoa, ser gente, né? Isso, porque nesse caso, se eu não me cuidar, como é que eu vou cuidar do outro? Entendo. Eu tenho um amigo que, quando a gente está em alguns lugares, ele tem a mania de apresentar a gente dizendo que a gente é isso, é aquilo, não sei o quê. Sabe? Eu fico assim um pouco constrangido, sabe, Nália? Eu prefiro dizer assim, eu sou gente, sabe? Eu quero que me vejam como gente, como pessoa. Aí não como o jornalista, como isso, como aquilo, pai de sabe? Alguém, como mãe de alguém, né? É tão bom quando a gente é tratado como gente, não é? Como pessoa. Mas tá, beleza. Vamos continuar batendo esse papo aqui. Eu vou aprender muito com vocês hoje aqui. E vamos aqui saber quem é a Roberta, né? É Edilaneide Lima e a Roberta Rodrigues. Se apresenta aí pra gente, Roberta. Obrigado por ter vindo. Eu sou a mãe do Brian, mas minha identidade secreta é Roberta Vieira, né? Porque todos vê como a mãe do Brian. E quem é a mãe do Brian? A mãe do Brian é uma pessoa que passou por vários traumas na infância, devido cultural, né? Pelos seus pais, passado cultural, de geração a geração, tentando quebrar um pouco desses traumas e se fazer uma pessoa melhor e não deixar isso influenciar na criação do meu filho. A mãe do Brian é alegre, é um pouco louca, é simpática e às vezes também ela é bem quieta, né? Às vezes eu me recuo que é uma coisa que eu tenho de trabalhar bastante. Quando está difícil para mim, eu não gosto de dividir muito com as pessoas. Eu prefiro simplesmente me guardar ali. E é uma coisa que eu tenho de trabalhar bastante nisso, né? Tipo, eu faço sozinha, eu consigo sozinha. Mas não é assim. O grupo tem ajudado nessa mudança? Muito, o grupo tem me ajudado muito. A me tirar de alguns traumas. Eu vou te dar até um exemplo. Eu tenho carteira de motorista de moto e eu não dirijo, porque eu tenho esse trauma na minha cabeça que eu provavelmente não consiga. Mas isso eu já estou trabalhando para provavelmente sair de moto, conseguir romper esse trauma, né? Entendi. Edilaneide, quando você pensa na mulher
que existia antes de você assumir tantas responsabilidades, a própria maternidade ou maternagem, né? Tem alguns termos aí que eu não domino muito bem, mas a Narla está aqui para me ajudar, né? O que é que você lembra? Eu sempre fui cuidar de pessoas, sempre fui a mulher de cuidar dos outros. Sempre fui a criança que teve infância, mas também a mulher já adulta, né? Sempre eu fui aquela pessoa de cuidar do outro. E quando eu me vi que eu podia ser cuidada, eu aproveitei essa oportunidade, assim, ter esse olhar para mim. O cuidar que eu quero dizer é um exercício físico, como mulher, né? Eu sabia que ali eu me encontrei no exercício físico, né? Em algum momento você percebeu assim que você precisava deixar de ser quem você era para poder cuidar do outro? Um pouco, sim. Um pouco, sim. Eu me recuei muitas vezes. Olhava mais para cuidar do outro do que de mim. Me cuidava, mas não 100%. Eu deixava de lado. No momento que era para ser cuidado, eu cuidava do outro. Uhum, eu entendo. Narla, então, a cada 15 dias o grupo está lá reunido. São quantas mulheres em geral que participam? São mais ou menos 20 mulheres. Cerca de 20 mulheres, né? E começaram há 2, 3 meses, abril? Foi em abril. E é um grupo que fica junto quanto tempo? A gente fica junto durante o ano inteiro e durante esses encontros a gente também tem algumas atividades de integração, onde a gente se encontra mesmo para fortalecimento de vínculo, para as meninas esparecerem também. Inclusive, a gente, na nossa primeira integração, fomos ao sítio, por isso que as meninas também conhecem. A gente foi ao sítio, tomaram um banho de piscina, a gente se divertiu. E tem previsto ainda 3 encontros de integração. Então, durante esse ano todo, a gente vai se vendo, se encontrando, conversando, se divertindo, e assim vai. Tá certo. Você falou o sítio, né? Eu imagino que é o sítio do Pequeno Nazareno, lá sim. em Maranguape, né? O que é que vocês viram lá nesse sítio? Contem aí para mim. Foi um espaço maravilhoso. Hoje em dia, né, que a gente vive nesse mundo virtual, foi um momento muito maravilhoso, sem internet, sem nada, só viver aquele momento, o ar puro. Uma coisa que é raridade hoje em dia a gente ter. Foi muito bom, muito bom. Foi um encontro de integração, né? Outros irão acontecer, né? O que é que você gostou lá do sítio do Pequeno Nazareno? A gente voltou a ser criança, né? A gente tinha... Eu, por exemplo, subi em árvore, né? A gente brincou de gangorra. Sim. Então, foi um momento da gente lembrar a nossa infância e tirar um pouco da nossa carga do nosso dia a dia, que como a gente é mãe de criança com deficiência, a gente tem aquela carga muito pesada de tanto estar em terapia, em hospitais, em vários atendimentos para ele, né? Então, a gente fez a festa lá, a gente tomou banho de piscina, a gente tirou foto, a gente fez vários vídeos. Para mim, foi um momento de voltar à infância, né? Entendi. Eu fiz uma pergunta para a Edilaneide, vou fazer a mesma para você, assim, só que de outro jeito. Antes de ser mãe, né? Quem era a Roberta? Antes de ser mãe, eu era uma pessoa tímida, calada, quieta. Depois que eu virei mãe, eu sou uma pessoa mais forte, mais barraqueira, mais psicóloga. Depois de virar mãe, eu aprendi até nadar para ensinar. Mas como é que são esses barracos? Esses barracos são tantos, tipo, faltou uma medicação, a gente vai lá e dá um barraco. Tem uma frase que na escola dói tanto quando a gente escuta e as pessoas não têm noção. Mãezinha, você deu o remédio direitinho para ele? Essa frase machuca tanto, é como se tivesse dado assim uma facada. Porque para você não é todo dia que você vai estar bem, concorda? Concordo. Para um autista também não é todo dia que você vai estar bem. Então o senso dele às vezes incomoda, tudo incomoda uma criança com autismo. Tem dias que eles estão, como é um nome, muito sensível. Então, qualquer coisa incomoda eles, qualquer barulho. Aí vem um professor
que está ali um tempinho com o seu filho e diz assim, você já deu o medicamento dele hoje? Como é que está a medicação dele? Você ali já pensa assim, acho que ele pensa que eu sou negligente. Ou, para os professores, eu quero dizer que não existe remédio para bom comportamento. Não existe isso, gente. Toda criança vai ter os seus dias bons e os seus dias ruins, dependendo se ela é autista ou não. Eu entendo. Eu acho que é exigido, não é, assim, de quem trabalha em determinado, sei lá, no órgão público, no órgão que atende, né, assim, as pessoas, por exemplo, né, um local qualquer, público ou privado que atende as pessoas, um nível de sensibilidade muito grande, não é, Narla? Porque você pode, sei lá, como ela disse, não é todo dia, né, que aliás, em alguns dias, a sensibilidade daquela criança e da mãe da criança também pode estar mais aflorada. E, às vezes, uma pergunta que talvez não teve a intenção também de machucar, de ofender, mas pode. Se a nossa sensibilidade, enquanto alguém que trabalha com o público, ela também não está assim, devidamente trabalhada. Concorda? Sim, eu percebo também que alguns profissionais, tanto da rede privada quanto da rede pública, estão num despreparo tão grande, até porque cada um tem as suas individualidades, sim. Só que quando você lida com o público, você lida com pessoas que são plurais. A gente tem muitas coisas, muitas questões, e quando você está ali numa sala de aula, por exemplo, utilizando o exemplo da Roberta sobre o Brian, você está ali numa sala de aula, lidando com diversidades, com várias crianças. Cada criança tem a sua individualidade. Então, não é porque uma criança ela tem um diagnóstico, ela tem uma condição diferente daquilo que você entende, que ela vai ser resumida a uma medicação. Tá mais agitada é porque não tomou a medicação hoje. Não é assim. A medicação ela vem como complemento de uma terapia aí, de um cuidado que acontece. Não é para deixar a pessoa como se tivesse inerte da vida. A pessoa fica ali na cadeira e não faz nada. Não é para isso. Até porque a gente também cresce numa sociedade que diz que a gente precisa ser essa pessoa, né? Podada. A gente não pode ter aqueles galhos mais espalhafatosos como uma árvore, enfim. A gente precisa ser sempre centrado, podado, e não é bem assim. Da mesma forma que a mulher também na sociedade traz esse papel de cuidado. Por isso que as meninas também trazem essa ideia de que desde criança, sempre cuidando de alguém, ou tendo que cuidar de si mesmas, sempre reclusas no sentido de pedir ajuda, como foi o caso do exemplo da Roberta. Sempre teve que se virar sozinha. A gente é da geração que não está achando o copo, se vira, procura. Né? A gente é essa geração. A gente se vira, procura, faz só... Tente fazer tudo comigo. Essa é a nossa geração. Então, a gente ainda está se trabalhando, se moldando para melhorar. Certo que a gente vai ter algumas falhas, mas a gente está tentando. A gente não é perfeito, mas a gente está tentando. E aí, os nossos pais já vieram... Era pior com eles, né? A gente já disse assim, já era pior com eles. Então, eles tentaram fazer uma linha de pensamentos para ver se conseguiam amenizar essa dor para a gente. Mas aí a gente vai tentando quebrar esse tabu. Resumindo, a Roberta era uma pessoa muito tímida, né, Neide? Eu era muito tímida, eu não pensaria em estar aqui antes de ser mãe do Brian. Eu não pensaria em falar ou alguma apresentação, uma pessoa totalmente diferente do que eu sou agora. O Brian tem que idade? O Brian tem 14. 14 anos. Tá certo. E como é que é na escola? O Brian, como é que está o desenvolvimento dele? O Brian, ele aprende bem as coisas, mas o Brian tem dificuldade em se socializar. Gostou dele? Ótimo. Não gostou para ele também? Não está aí. Mas o Brian é uma criança autista, então a gente sabe que os autistas sofrem esse preconceito, né? Ele tem, ele tem um assunto específico, que é o canal dele, e aí ele fala muito desse canal, e aí também ele é muito discriminado por isso. Porque o hiperfoco dele é o canal dele, é o xodó dele, né? Mas o que canal você... O canal do YouTube, Brian Corrida.
Ele tem um canal, Ele então. tem um canal que eu fui descobrir que ele criou esse canal depois de 1 ano. Foi. Porque caiu uma notificação no meu celular. Seu canal tem mais um inscrito. Eu, meu canal? Aí eu fui, olha, Brian, tu fez um canal? E ele disse assim, fiz. Hoje ele tá com 7.000 e poucos inscritos. Repete o nome para o pessoal ir lá no canal do Brian. Brian Corridas. Brian Corridas, né? E ele fala sobre o que lá no canal? Ele faz vídeos com os memes, desenhos que ele gosta. Show, muito bem. Que legal. Edilaneide, qual foi o assunto que você mais gostou, que te marcou mais nesses encontros aí no grupo focal, no grupo terapêutico, com as suas colegas mulheres aqui, com a Narla? Um deles foi falar, assim, ter a liberdade de falar que quebra de círculos também, né? No decorrer que eu percebo. Pode falar mais pertinho aqui, por favor. Uhum. Foi, assim, sobre o último tema, né? Eu acho que foi o último tema que a gente fez. Me refresca. Quebra de... Quebra de círculos. Porque eu não, assim, né? Eu, por mim, graças a Deus, sempre fui, como eu posso associar? Eu tive uma infância, né? Não tive infância e, ao mesmo tempo, tive a infância, que como eu disse, tive que cuidar cedo de outras pessoas, né? E ser cuidada. Mas o quebra de ciclo que eu quero dizer, não de mim, esse encontro se permitiu para outras pessoas se reencontrar e dizer ali, não é aquele lugar que eu me pertence, ou seja, quebra de ciclo. O que aconteceu com a minha mãe, eu não vou transmitir para a minha vida adulta. Entendi. Tipo isso. Eu trouxe muito isso por mim, porque ultimamente estou quebrando ciclos também. Né? Muitas coisas que aconteceu no dia a dia da minha família, não comigo, mas no dia a dia, eu não trago para mim. Né? Eu digo que é quebra de ciclos. Como eu digo a minha colega, ela está quebrando muitos ciclos, né? Eu orgulho muito dela, porque eu conheço já há mais tempo ela, né? Eu posso ter propriedade de falar. Estou achando ela super, como é o nome que eu posso dizer, empoderada. Ela está quebrando ciclos. Isso aí, ó, o poder de dizer um sim para a vida, que isso significa um sim para a vida nos projetos que a gente, atrás de um psicólogo, não é porque a pessoa está doente, não, é porque deu um sim à vida, sabe? Muita gente tem essa taxação de dizer, eu vou procurar, é um doido, né? Esse nome é muito forte, né? Mas eu quero dizer que vida, é dizer um sim para a vida. Procurar ajuda é dizer um sim para a vida. Interessante. Pelas falas de vocês, o sentimento que eu tenho, a percepção que eu tenho, é que vocês estão se sentindo bem mais fortalecidas, sim, participando do grupo, não é? Sim, é o nome que a gente pode dizer, se fortalecer mesmo. É perceptível, né? Sim. Pelo discurso, pela fala delas, a gente fica muito feliz, né, de saber que o Pequeno Nazareno está podendo ser essa ponte, ser esse espaço também, né, e está podendo fazer um pouco de diferença, né? Sim. E como eu falava antes da gente começar aqui a conversar, eu fico pensando no grande número, na grande quantidade de pessoas que não têm essa oportunidade, né? E fico assim, desejando que mais mulheres possam alcançar espaços como esses que vocês estão alcançando, né? Que é um grupo, esse grupo, né? Lá do Pequeno Nazareno. E o seu filho? Ela falou do Brian. É porque o meu filho tem deficiência intelectual, ele ainda não encontrou um eixo, assim, uma coisa. Ele gosta muito de música. Eu posso dizer que o hiperfoco dele é música. Música. Ele é igual à mãe dele. É extrovertido, alegre e tudo. Mas, ao mesmo tempo, a mãe dele agora que está se soltando mais. Assim, ó, nas câmeras, ou então nas coisas. Assim, para estar aqui já quebrou um tabu, que eu morria de vergonha, fazer igual a Roberta. Eu sou, por detrás das câmeras, sim, eu sou hoje todo mundo me conhece, praticamente. Mas assim, não. E foi uma ajuda também. Como é o nome dele? Antônio Marcos. É o Antônio Marcos. Tem 19 anos. E vocês duas só têm um filho cada? Sim. Né? Tá certo. Que eu sempre tive o Brian na minha cabeça, no meu coração, porque antes de conhecer eu já tinha o Brian, antes de querer casar eu já tinha o Brian, então eu já andava com o Brian na minha cabeça, né? E em meio a essas responsabilidades todas de vocês, o que é que vocês conseguem pensar ainda no futuro de vocês, em outros aspectos, em outras dimensões, em outros papéis, que não só, obviamente, a maternidade, né? O que vocês têm planejado aí para o futuro? Porque quando vem as crianças aqui, eu pergunto, os adolescentes, né?
que vocês vão façam uma brincadeira. O que vocês vão ser quando crescer, né? Vocês já cresceram, né? Já mas deixa tem muita coisa gavetada, né? e tem muito tempo ainda para viver. O que vocês pensam aí? Eu penso em empreender mais para frente, tipo fazendo alguns doces ou vendendo joias, né? Então, mais para frente eu penso sim em empreender. Só que é uma ideia que eu vou amadurecer com o tempo, né? Entendo, eu fico imaginando, né? Porque ser mãe atípica exige mais tempo, mais cuidado, mais dedicação, sabe? E a questão profissional, por isso que me veio. Não é isso, né? Como ela falou, eu Empreender. também já tenho a empreender também, através mesmo, né? Que como é mais facilitado, como mãe atípica, né? Como você falou assim, é mais difícil, porque a nossa luta é diária, né? É diária mesmo. Tem semana que é a semana toda de acompanhamento. Aí a gente tem que conciliar. É tanto que muita gente, dá para fazer isso. Viva o que a gente vive para poder dar palpites. Porque muita gente diz, vocês deixam tudo de viver. Graças a Deus, eu e o Roberto não deixamos. Não porque nós somos mães atípicas, sim, nós vivemos. Tem algum sonho assim que você ainda tem guardadinho e que gostaria de retomar? Não. Que adiou, que teve que adiar ou não? Não. Era vontade, eu tinha, antes, mais jovem, de ser... Engraçado, né? Professora, né? E hoje em dia, ou até mesmo cuidar de outras pessoas como eu já cuido, como babá, um sonho de quinta série, sabe? Aquela quinta série, uma história. Eu tenho, acho que eu ainda tenho uns papel por lá, uma redação sobre. Recentemente eu estava mexendo, agora veio na mente. É isso. Mas nunca é tarde de ir, né? Nunca é tarde, né? Ei, Roberto, aí tu deixou algum projeto aí guardadinho, engavetado, que gostaria, além dessa questão de empreender? É interessante quando a gente pensa, porque antigamente eu não pensava nem em ser mãe, agora eu sou mãe, sou casada há 19 anos, e aí tenho o Brian. Acho que o meu sonho seria ver o meu filho vencer, ver o meu filho ter um amigo, ver o meu filho ser aceito. Eu acho que é isso, eu acho que esse é o meu sonho. Legal, espero que você realize, viu? Brevemente. Tá, e vamos dar aqui um conselho. Vocês têm bastante experiência, né? Que conselho você daria para uma mulher que está, assim, sei lá, começando a perceber que ela deixou muita coisa de lado em meio a essas responsabilidades? Vocês estão aí já avançando, estão bem mais empoderadas, né? Mais uma dica, um conselho para alguém que está percebendo que se perdeu um pouco, assim, que esqueceu um pouco de si, de cuidar de si, né, de participar de espaços como esses. Pois é. Bom, no meu caso, eu poderia dizer que procurasse ajuda, né? E uma ajuda não é vergonhosa, não é vergonhosa. Então, muitas vezes a pessoa vai e pensa que vai ter vergonha, né? De estar no meio rodeado de pessoas e tudo, não. E o primeiro passo é entender que é preciso ser ajudada. Para poder, o primeiro passo é isso, precisar entender que ser ajudada. E depois dizer que sim, eu consigo. Não consigo só, mas unidas conseguimos. E também dizer que não há tempo sim, gente. A gente tira tempo para tudo. A gente que não se permite tirar. Eu digo por mim também, por exemplo, eu falo muito dos exercícios físicos. Hoje em dia, o exercício físico tem salvado muitas pessoas, a mim principalmente, né? Eu tive um período, 5 anos atrás, cegueira. Eu ceguei dos olhos, né? Eu fico até um pouco emocionada, porque, né? Sendo mãe atípica, você sabe, para tudo. Quem é bem ativa, como eu sempre fui, quem me conhece, eu tive que parar tudo, né? Precisar do outro, que eu sempre cuidei do outro, né? E aí eu fui cuidada. Você não enxergava nada? Não. 5 anos atrás eu perdi a visão de catarata. Eu tive catarata nos 2 olhos. Aí eu me reencontrei no exercício físico e nos projetos, né? Foi aí que eu descobri uma ansiedade, né? Que eu já tinha, só que ela foi aflorida
e por muito cuidar do outro. Ele me disse que essa cegueira foi através disso, né? Que o corpo reage de uma forma. Ele reagiu e disse assim, eu vou te cegar para tu enxergar a mulher que tu é. Tipo isso. E eu me reencontrei. E eu digo que através de exercício físico a gente se cura também. Hoje em dia eu corro. Eu estou feliz um pouco por saber que muita gente se espelhará em mim, como eu espelhei a muitas gente, né? Algumas outras pessoas já, né, fizeram me... Como é que eu posso dizer? Agora eu fiquei nervosa. Outras pessoas que eu vi que eu sabia que dava passos ali, através daquela corrida, estava dando um passo para um sim da vida, né? Mais um pouco de vida. E aí eu também entrei e estou gostando. Você continua, então, fazendo atividades físicas? Sim. Uhum. Eu já fazia, só que não frequentemente como agora. Aquele poder dizer um não para o outro, para você, um sim para si, entendeu? Entendo. Essa é a palavra que eu uso muito, que eu dizia muito sim para o outro e um não para mim. Agora estou dizendo mais sim para mim do que não. Pois é, e cuidando de todo mundo que está ali ao redor, às vezes as pessoas esquecem de cuidar de si, né? E a tua dica, o teu conselho aí? A minha dica é respire, se acalme, que você vai conseguir. Você não precisa fazer tudo em um dia, faça aos poucos, uma coisa de cada vez. E aí, quando você se der de conta, você já tem feito muito. Você não pode esquecer que é você. Você é a sua prioridade. Que nem eu digo, muitas mães, elas esquecem de ser a sua prioridade. Como você não vai se priorizar? A minha prioridade é meu filho, é meu marido. Mas e você? Como você vai se cuidar? Você é a sua prioridade. Porque se você não se priorizar, você não vai ter tempo para priorizar os outros. E logo depois... O que acontece? Pode acontecer algo ruim com você e você não se priorizou. Então, se priorize, respire, se acalme. Não tente fazer tudo de uma vez. Se acalme. Você consegue. Faça uma coisa por dia e você consegue. Primeiramente, você vai se acalmar, respirar, procurar ajuda. Faça sua terapia. É bom. Logo no começo, eu também tinha receio. Eu também não gostava, né, Danarla? Eu não gostava de fazer. Até meu marido disse assim, tu disse que nem gostava, agora tu inventou. Eu disse, mas agora me faz bem. Então, respire, se acalme, faça uma coisa de cada vez, que você vai conseguir. Os seus problemas não vão poder ser resolvidos em um dia. Nem Deus resolveu tudo em um dia, foi 7. Por que você vai fazer isso tudo em um dia? Procure terapia. Se trate emocionalmente, se trate fisicamente, para você conseguir. Aí você vai ver a mulher foda que você é. Beleza, Edilaneide, Roberta, a psicóloga Narla Andrade, que faz a mediação aí desse grupo. Narla, você gostaria de fazer algum destaque, de colocar algum assunto que você considera assim importante assim nesse nosso bate-papo e a gente não abordou ainda? Você lembra de alguma questão que você acha legal falar aqui para a gente sobre o grupo, sobre esse tema, né? Da questão das mães não esquecerem de ser gente também, de ser pessoa, de viver outras dimensões da vida? Acho que o que eu poderia falar, a Roberta falou também, a Neide também falou muito bem, que inclusive eu ia pedir para dar o meu conselho também, que era muito disso, de respeitar os processos, né? De se respeitar também, de não tentar fazer as coisas de uma vez, que às vezes a gente quer abraçar tudo, mas não dá certo, né? O dia só tem 24 horas, tem muitas coisas para fazer. Mas, enfim, eu acho que foi abordado tudo bem completinho. As meninas conseguiram, já mediaram aí, elas são incríveis. Eu fico olhando assim, eu fico pensando no quão orgulhosa eu sou de vocês, assim, juro. Eu fico olhando assim, meu Deus. Enfim, as meninas já falaram tudo, não tem nada que eu queira dizer, não. Então, só sem palavras para várias palavras que vocês disseram. São incríveis vocês. Que beleza. Eu não disse que o aprendizado aqui hoje seria fantástico, né? Mas vamos tentar encerrar aqui esse nosso bate-papo hoje, completando aqui 2 frases, tá certo?
Podemos começar por você, Edilaneide? Pode. Muito bem. Eu anotei aqui para perguntar para vocês, aqui no meu roteiro, né? Eu sou mãe, mas também sou... Mulher forte, que ama viver e supera cada dia um sim pela vida. Show de bola. Roberta, cuidar de mim significa... Me fazer bem. Cuidar de mim significa dizer não quando isso me machuca. Cuidar de mim significa deixar de ir para um canto porque só para agradar algumas pessoas. Cuidar de mim significa me manter focada em mim mesma. Muito bem. Quantas mulheres, né? Muitas delas estão acompanhando a gente agora e certamente estão felizes, né? Com tudo aquilo que vocês trouxeram, com todo esse conteúdo que vocês têm conversado lá no grupo terapêutico, né? E com a Narla, com as outras companheiras lá do grupo, né? Mas tem mais um aqui. Se eu pudesse dizer uma coisa, dizer uma palavra para toda mulher que está se anulando para cuidar dos outros, o que é que eu diria? Você ainda pode viver. Você é única, então se acalme, respire, que você vai conseguir. Que maravilha, viu, gente? É o seguinte, eu estou aqui muito, muito feliz, sabe? Muito satisfeito, como a Narla falou. Eu acho que foi um conteúdo fantástico, tá? Mas eu tenho a mania também de ainda dizer mais, para a gente encerrar. O que é que vocês gostariam de falar, sabe? Que eu não perguntei. Dentro desse espectro, né? Dentro desse contexto aqui que a gente falou hoje, de não se anular, né? De ser mãe, mas também ser gente, ser pessoa. Esse é o nosso tema aqui de hoje, né? O que é que vocês gostariam de dizer? Fiquem à vontade, tá certo? Também para mandar aí, eu sempre digo isso no final, né? Um alô, um salve, sabe? Cumprimentar quem vocês quiserem e dizer algo que vocês desejam falar, mas que eu não perguntei. Vamos encerrar dessa forma? Fiquem à vontade. Primeiramente, a gente quer agradecer, né? Porque foi através do Pequeno Nazareno, desse projeto maravilhoso, que a gente deixou muitos travamentos, né? Deixou muitos tabus ali. A gente aprende cada dia mais, a gente chora muito nas terapias. Eu sou como é o nome? Sou uma pipa d'água nas terapias, né? Então, a gente tem muito a agradecer a vocês, que vocês continuem isso com a gente, esse projeto lindo, maravilhoso. E deixa eu ver, a gente tem de ver o que está trazendo tantos benefícios para a gente, que a gente é uma pessoa, a gente é tímida. Tá? A gente é tímida. Imagino aqui se não fosse, viu? Gente, a gente pensando aqui se não fosse tímida, a gente como é seria? muito tímida. E isso está trazendo uma empoderação muito grande para a gente, está deixando a gente ver quais grandes mulheres a gente está se tornando. Como é bom você dizer assim, eu sou foda. E não tem ninguém que me diga o contrário, porque eu sei de mim, eu sei como eu sou. Não me importo com a opinião dos outros. Lá no projeto a gente aprende várias coisas, alguns traumas de infância que a gente tinha. A gente aprende coisas comuns que a gente achava que era comum as pessoas dizerem, mas não, é violência. E isso empodera a gente demais, porque agora a gente sabe informar. Isso é uma violência psicológica, isso é uma violência matrimonial, né? A gente já sabe, então a gente já passa para outras pessoas, já ensina a outras pessoas, e para isso isso é maravilhoso para a gente só tem a agradecer. Muito bem, o Pequeno Nazareno que agradece, mas diga lá, vamos também fazer a sua fala aí de encerramento. Fique à vontade. Faço as palavras da Roberta, mas além eu posso dizer que vocês se permitam viver.
Não é porque vocês são mães atípicas que vocês podem se anular. Eu falo mães atípicas porque a gente somos mães atípicas e eu estou usando o termo mãe atípica aqui por causa disso. Mas também mulheres que não são mães atípicas. Se permite viver, se for preciso gritar, grite, se for preciso chorar, se permita viver, porque muita gente se anula com medo da sociedade. E a gente vive no medo. Se não for com medo, a gente não vive. Porque nós mulheres, do jeito que a gente conversou uma vez na terapia, a gente tem medo até de ser muito simpática. E a gente vive isso, porque muitas pessoas estranham ou confundem simpatia com outras intenções. Coisa, né? Eu falo agora no partir dos 40. Vocês, mulheres dos 40, que eu posso dizer que eu estou nesse meio, se permite se conhecer. Porque tem dias que a gente está triste, mas não é porque está triste, é por causa do momento. E deixe fluir, deixe chorar, se for preciso, deixe gritar também, como eu estou falando. E viva, gente, viva. E procure muita ajuda. E uma coisa que eu disse, se encontre no exercício físico, que não tem nada melhor que você se exercitar. Melhor pagar um exercício, uma academia ou então outra coisa do que remédio. Muito bem, Remédio, muito né? bem. Obrigado caso, mesmo, né? viu, gente? Narla, eu tenho aqui uma desconfiança. Quero sua ajuda como profissional. Elas dizem que estão aprendendo, né, descobrindo. Na verdade, elas já eram toda essa potência. E o papel da terapia é fazer esse parto, é isso? É sim, é elas se reconhecerem, é elas se enxergarem enquanto mulheres potentes que são e sempre foram, mas nunca tinham se dado conta de que são essas pessoas maravilhosas, né? Pois que beleza, viu? Parabéns mais uma vez, né? Eu fico imaginando aqui, eu queria conhecer as outras mulheres lá do grupo, né? Ai, meu Porque Deus, que bagunça! Deve ser assim um time fantástico, sabe? Mas vamos nessa, qualquer dia a gente faz uma visita por lá. Legal. Obrigado, Narla, obrigado, Edilaneide, obrigado, Roberta, e vocês que nos acompanham todas as semanas, aquele meu pedido de sempre, é muito importante, aquele joinha, aquele like no canal do Pequeno Nazareno, do YouTube, tá certo? Se não é inscrito ou inscrita, se inscreva, porque você vai estar ajudando o Pequeno Nazareno a chegar mais longe, a levar esses conteúdos, né, para mais pessoas. E estamos juntos aqui sempre. Muito obrigado. A gente se vê.